Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre inteligência artificial. É um tema que eu tenho já há algum tempo o desejo de gravar um vídeo, mas fico sempre um pouco na dúvida de como trazer esse tema, porque eu acompanho muito as notícias do universo de tecnologia e inteligência artificial, porque meu companheiro ele é da área de tecnologia, então acabo transitando muito nesse universo. Mas eu não me sinto muito apta a falar sobre o tema porque eu não sou, uma profissional da área, mas sempre, tenho vontade de gravar algo assim. E aí, nos últimos tempos, eu tenho visto muitos vídeos feitos por IA, gerado em modelos de IA na minha temática de atuação, Então, esse universo das águas, de drenagem e tudo mais. E aí eu achei que talvez fosse um bom gancho aí para trazer a temática de IA para um vídeo. E aí vamos ver se isso funciona bem. Bom, da onde vem, essa ideia do vídeo falando sobre IA? Eu tenho visto muitos vídeos, e acho que todo mundo aí que trafega, pelas redes sociais tá vendo também, muitos vídeos que usam essa temática das águas. Então, por exemplo, vídeo de jardim de chuva, pavimento drenante, arborização urbana e principalmente aqueles vídeos de antes e depois, que as pessoas pegam um curso d'água ou muito poluído, retificado ou até tamponado numa galeria subterrânea e aí faz um vídeo abrindo e com a implantação de um parque, coisa e tal. E aí eu quero trazer o meu sentimento de quando eu vejo esses vídeos. Porque eu sei que muitas vezes, esses vídeos são muito úteis para quê? Para o público leigo, que não tem muita noção do que é um manejo adequado das águas urbanas. Então, eu entendo o papel desses vídeos no sentido de trazer, esse desejo, esse atendimento do desejo de ter rios diferentes nas cidades e tudo mais. E aí eu entendo que muitas vezes, a maioria das pessoas quando veem esses vídeos provavelmente sintam um sentimento positivo, Olhem e falem, nossa, que bacana, recuperar esse rio, revitalizar o rio. Então, e aí eu vejo muitos compartilhamentos, As pessoas compartilham muito esses vídeos e comentam. Só que o sentimento que eu tenho quando eu vejo esses vídeos, ele é totalmente diferente. Eu fico extremamente incomodada quando eu vejo esses vídeos. E eu fico com até uma vontade, assim, de comentar todos, falando que horrível. Só que eu me seguro, porque eu sou uma pessoa responsável, e não saio despejando meus desafetos e descontentamentos na internet, como muita gente se sente à vontade para fazer. Mas vamos lá, e aí eu vou explicar o porquê, que eu tenho esse sentimento tão negativo dos vídeos de IA. E aí já faço o recorte aqui, não tô sendo hipócrita, eu uso muito modelos generativos, uso muito IA no meu dia a dia, uso para o que, para coisas que realmente a IA deve ser usada, como ferramenta de apoio à produção de materiais, assim, trabalhar com dados, triar materiais na internet e produzir, às vezes, algumas imagens, mas com muito critério. Então, assim, não é sobre isso, não estou demonizando aqui, não é isso, Eu sou entusiasta da tecnologia e da evolução dos processos e, sou usuária de tudo isso. O que eu trago aqui, como ponto, é o uso indevido da IA. Então, o que eu vejo é muitas vezes pessoas que não são técnicas produzindo vídeos técnicos feitos por IA que acabam propagando conhecimentos muito inadequados, sobre o tema. Então, se você, se identifica comigo nesse sentimento, você, vai entender os exemplos que eu vou dar. Por exemplo, eu vejo muito vídeos de jardins de chuva. E aí, os vídeos de jardim de chuva, as águas fluem para o lado ao contrário. Ao invés delas irem da sarjeta para o jardim de chuva e se acomodarem no jardim de chuva, nesses vídeos as águas vêm de todos os lados e saem do jardim de chuva para
pra sarjeta, assim, fica uma coisa que não tem o menor sentido físico, assim, no escoamento da água. E isso me incomoda muito, porque a ideia é que as pessoas entendam a função de um jardim de chuva, de uma célula de biorretenção urbana, que é a gente interceptar o escoamento superficial para que ele tenha oportunidade de se acomodar, infiltrar, as águas serem tratadas e as águas só saiam do jardim de chuva no momento de extravasão, que não é o que acontece nesses vídeos, né? Então, isso me incomoda profundamente, porque a pessoa que criou o vídeo, então tem duas hipóteses. Ou ela não entende realmente o funcionamento de um jardim de chuva e aceitou aquilo como ok, ou ela não teve o menor capricho, né, a menor boa vontade ali de estressar, né, a IA e produzir um vídeo de fato tecnicamente adequado. Então isso me incomoda profundamente nos dois sentidos, né, das pessoas propagarem informações sem ter o conhecimento técnico para falar sobre aquilo e também não ter o capricho, né, de gerar uma coisa com uma qualidade que represente fielmente, né. Não fielmente, né, porque é um modelo digital, mas o minimamente possível o comportamento real da estrutura. O segundo tipo de vídeo gerado por IA que me incomoda muito são os vídeos sobre revitalização de rios. E aí toca num ponto, né, que é particular, porque eu sou pesquisadora no tema, me dedico muito a isso, e aí eu vejo aqueles vídeos e eu identifico tantos problemas no vídeo que eu fico assim, né, cabelos brancos vão brotando na minha cabeça enquanto eu assisto. E, assim, vou trazer alguns pontos aqui de coisas que me incomodam muito nesses vídeos de revitalização de rios. Primeira coisa é sobre essa reprodução da ideia que as coisas não fazem parte de ciclos, né? Então, nos vídeos sempre, né, por exemplo, tem vídeos que eu já vi de rios que estão totalmente tamponados, assim, né, galerias subterrâneas. E aí, nos vídeos, né, se explode tudo. E aí, todo esse material de demolição, assim, explode e ele desaparece, né? E isso me incomoda muito, porque as pessoas, né, só reproduzem essa lógica de que a gente não tem que dar uma finalidade para as coisas, né? E eu acho que isso é uma lógica urbana, onde a gente não vê o final do ciclo das coisas. Então a gente descarta lixo sem entender para onde está indo, a gente consome produtos sem entender de onde vem, né? A gente vai reproduzindo essa lógica de só recortar ali uma partinha do ciclo e não entender o todo. Então quando eu vejo no vídeo essa coisa acontecendo, né, do material de demolição explodindo e indo para lugar nenhum, né, só sumindo, me traz essa ideia, né, me reforça de que as pessoas não têm ideia do depois, né, então eu sou entusiasta de aberturas de rios, e que a gente tenha cada vez mais rios saudáveis nas cidades, né, mas a gente precisa pensar sempre na consequência das coisas, então qual a consequência da gente, né, destamponar um rio? Né? Um rio, por exemplo, de grande porte, numa avenida grande, então que ele vai estar lá numa galeria imensa. Qual que é o custo ambiental da abertura desse rio, né? Não é só a gente simplesmente, né, quebrar tudo e o rio tudo vai sumir. Não acontece isso. Isso vai gerar material de né, já entulho, isso vai ter que ir para algum lugar. E aí, né? Qual o custo ambiental disso acontecendo? Tem um custo ambiental, né? Então, qual que é o custo ambiental da gente gerar um volume tão grande desse de demolição, né? Vai ter que ir para algum lugar, isso vai gerar um impacto, né? Tem uma externalidade envolvida. Então, é importante que a gente, quando fale, né, dessas intervenções, a gente tenha isso em mente. E quando esses vídeos fazem isso, me gera esse incômodo por alimentar essa lógica de que as coisas são simples, assim, que as coisas são facilmente resolvidas. Mas, né, bora lá, porque isso pode gerar uma ideia de que eu não sou a favor de abrir rios e não é sobre isso, e sim que a gente tem que fazer isso de uma forma a minimizar essas externalidades, né, esses impactos negativos, né? Então, se a gente quer um rio de novo na paisagem, será que demolir tudo, destruir uma galeria que já está funcionando é o melhor caminho? Ou, de repente,
a gente deixa essa galeria lá embaixo funcionando como uma galeria de enxurrada e abre um rio, né, superficial, que vai ter uma capacidade de transporte de vazão de base, vai ser mais adequado para um urbanismo mais harmônico, que não seja um rio tão profundo, né? Tô jogando aqui ideias para a gente tentar conciliar, né, o desejo de ter rios abertos na paisagem com uma responsabilidade ambiental para todos esses materiais que estão sendo gerados, consumidos. Outra coisa que me gera um incômodo muito grande nesses vídeos é o emprego de materiais inadequados, né? Porque muitas vezes, né, num processo de revitalização de rios, a gente tem todo um estudo por trás para entender quais as melhores técnicas para revestimento, para estabilização de talude e tudo mais. E nos vídeos são sempre coisas meio absurdas, assim, né? Ou, né, já vi muito vídeo que, né, que mostra um canal que tá poluído, degradado, mas que mantém taludes naturalizados, digamos assim. Porque não é natural, porque tem impacto ambiental, então é vegetação geralmente invasora, não tá um ambiente degradado, mas os taludes estão naturais, né? Não estão revestidos. Quando eu falo natural nesse caso, urbano, não estão revestidos. E aí a intervenção proposta é uma canalização de concreto, assim. Aí veio uma canalização de concreto no lugar daquele canal que estava relativamente naturalizado, digamos assim. E aí uma retificação de concreto e aí um parquezinho linear nas margens meio sem vergonha. Então, essa falta de acurácia, assim, né? Falta de cuidado técnico, né? Em trazer esses materiais adequados também me incomoda muito, né? Que sou estudiosa da temática, assim. Então, é isso, né? Ou a pessoa não sabe, que é a maioria dos casos, né? Ou a pessoa não teve o cuidado, né, de escrever um prompt adequado para IA trazer um material de maior qualidade, porque se eu jogar qualquer prompt né, escrito em 1 minuto numa IA para gerar vídeo, ela vai gerar esses vídeos. Então, assim, só que é irresponsável da minha parte usar esse vídeo produzido com prompt de 1 minuto. Se eu quero produzir um vídeo de qualidade para impactar as pessoas e transmitir, né, uma informação, eu tenho que me preocupar também com a qualidade técnica da informação, né? Então é isso. Ou é, né, falta de conhecimento, ou é falta de cuidado, né, falta de dedicação ali naquilo que você está fazendo. Outra coisa, né, que me incomoda muito é a falta de alinhamento com as abordagens modernas do que é uma requalificação da paisagem, né, numa área urbana. E aí a gente vê, né, porque é isso, a IA não tem qualidade técnica, né, a IA fica vomitando coisas, né, você dá um prompt, ela vomita e vai testando ali. Então, geralmente esses vídeos trazem ali um paisagismo muito pobre, reproduzindo lógicas que a gente já não quer no ambiente urbano, né? De gramados estéreis, né? De uma vegetação empobrecida, com palmeiras que são exóticas. Então, reproduzindo ali uma lógica que é o que a gente não quer para programas, né? De revitalização e requalificação de rios. Então, assim, chega a doer, assim, quando eu vejo esses vídeos, né? Nas redes sociais e tal, né? Enfim, Instagram, LinkedIn, porque me chama muito a atenção essa facilidade com que as pessoas produzem as informações né, com inteligência artificial, mas essa falta de cuidado, a falta de saber técnico, né, para transmitir as informações. Então, tô compartilhando, né, essa angústia que me dá toda vez que eu vejo esses vídeos. Então, toda vez que eu vejo, eu fico muito incomodada e fico com vontade, né? Aliás, eu já me ofereci em alguns vídeos, né? Porque tem algumas pessoas que produzem vídeos de IA na temática de engenharia, assim, que reproduzem muito esses vídeos e tem muitas visualizações. E aí eu sempre que posso, eu mando mensagem falando: tem algumas inconsistências, se quiser marcar uma conversa comigo pra gente, né, refinar e ajudar nos próximos. Eu sempre me disponho, mas nunca recebi resposta.
para que isso fosse feito, né? Mostrando que as pessoas não estão muito preocupadas mesmo na qualidade técnica, e sim em reproduzir material na internet, né? Acho que quando você se dispõe, né, a fazer comunicação técnica e científica, né, em redes sociais, tem uma responsabilidade por trás, né, em propagar informações que são, né, adequadas, são, digamos assim, academicamente validadas e etc. E aí a rede social é isso, né? Qualquer um produz conteúdo, então qualquer pessoa sem conhecimento técnico pode produzir um vídeo de IA que mostre um jardim de chuva, e eu não vejo problema se o vídeo está reproduzindo informações corretas, né? Se ele foi validado de alguma forma. Então, se você se dispõe a fazer um vídeo, né, técnico, pelo menos tenha um cuidado de estudar sobre o que você está falando e reproduzir aquilo. Muitas vezes eu faço vídeos, né? Muitas vezes não, né? No geral eu tento fazer vídeos sobre coisas que eu tenho um mínimo domínio do assunto. Mas às vezes eu abordo algumas temáticas que não são necessariamente minha especialização de pesquisa, por exemplo. Pavimento drenante, que eu gravei um vídeo agora há pouco. Não é uma temática que eu me dedique enquanto pesquisa pavimento drenante. Então, eu não pesquiso especificamente pavimento drenante, mas eu trabalho muito com a técnica dentro de um olhar mais de planejamento. Então, né, não é um assunto assim que eu me considero especialista. É um assunto que eu tenho algum entendimento. Então, eu quando, né, vou tocar nessa temática, produzir um conteúdo sobre isso, eu acabo me debruçando um pouco, revisando os conceitos, porque eu fico sempre com medo de transmitir alguma informação que não está correta, porque não, né, tem um pouco de insegurança por não ser minha temática de expertise ali, né, de atuação. Então, se é para falar sobre revitalização de rios, aí é um assunto que eu tô 100% confortável, então eu falo, não preciso ficar estudando previamente, assim, eu simplesmente, né, deixo fluir. Mas se são esses assuntos anexos, né, à minha linha de pesquisa, que faz parte da linha de pesquisa, mas não é a temática específica da minha pesquisa, aí eu já tenho esse cuidado, né? Então, todo mundo que está produzindo conteúdo deveria fazer essa lição de casa também, né? Se não é um tema que você é especialista, tem um mestrado, um doutorado, né, ou trabalha anos com isso, né, no campo técnico, se você vai falar sobre isso, tenha pelo menos o cuidado de fazer uma pesquisa prévia, de, né, usar termos adequados, né, se vai gerar um vídeo de ter esse cuidado de verificar se tem alguma informação inconsistente, né? E é isso, faz parte, né? Outra coisa que, né, às vezes eu gero uns vídeos de IA, eu não costumo gerar muitos vídeos com IA porque eu não gosto da qualidade do vídeo, eu sou muito crítica. Mas das poucas vezes que eu fiz vídeos com IA e usei, o que eu usei como artifício porque às vezes aí é difícil de você calibrar 100%, né, das informações que estão no vídeo. E às vezes, assim, tá 98% razoável, mas tem algum elementozinho que não tá legal, assim. Aí eu tampo, coloco um texto na frente, porque eu sei que aquela parte não tá ok, não reproduz uma informação técnica adequada. Então, enfim, né? Se você trabalha com IA, divulgando vídeos, seja cuidadoso, por favor, porque o público leigo certamente provavelmente não percebe essas nuances, mas quem trabalha na área é extremamente incômodo ver isso, tá? Então fica como conselho aí. Acho muito válido, a gente precisa de informações técnicas, precisa de educação ambiental, sanitária, né? Mas a gente precisa também ter um compromisso com a qualidade técnica do que a gente está reproduzindo.